nome é Laia, sejam bem-vindos aqui no meu canal Viveca. É um canal mais dedicado aos estudos do gnosticismo cristão, da gnosis antiga, né? Mas eu também abordo outros temas. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Para quem já está me acompanhando há um tempo, né? Eu comecei agora vai fazer um ano de pandemia, vai fazer um ano que eu estou me dedicando assim com mais afinco aqui ao canal e tem sido muito gratificante o retorno de vocês. E eu andei prometendo, mês passado eu fiz uma live e andei prometendo, né, que eu ia trazer algumas novidades aqui. Esse ainda não é o vídeo com as novidades oficialmente, mas eu não estou enrolando vocês, tudo está se encaminhando. Para a gente ter um espaço que vocês também vão poder ter acesso no Zoom, no Telegram, né, com acesso a alguns PDFs, né, e lives exclusivas, algumas coisas assim, mas não se preocupem que eu vou continuar publicando aqui os vídeos publicamente para todo mundo ter acesso, porque o meu interesse aqui é realmente ajudar a trazer mais acessível o ensinamento dos apócrifos cristãos, trazer os ensinamentos gnósticos, tornar tudo isso mais acessível, né? E é uma coisa que me traz muita alegria. É só uma questão de ajustar as demandas da vida. Hoje eu vou tentar fazer uma coisa diferente, que não é muito do meu feitio, mas eu decidi fazer um vídeo de reação, porque eu tenho recebido alguns comentários curiosos, para não dizer outra coisa, e enquanto eu vou preparando as coisas para acontecerem e a gente retomar os nossos estudos pelo Zoom, e aí vou voltar mais com regularidade aqui os vídeos no canal. Vamos ao vídeo de hoje. Então, uma coisa que eu acho muito importante é nós termos liberdade de pensamento e liberdade de investigação, né? Por tantos séculos as pessoas foram perseguidas, queimadas, obras destruídas por causa do exercício dessa liberdade de pensamento, né? E não faz sentido isso, né? Não faz sentido, né? Eu acho que as pessoas têm que se afinizar e encontrar grupos com os quais elas tenham trocas saudáveis de pensamento, e se elas têm a oportunidade de concordar ou discordar, mas também de sentir se aquele é um ambiente para elas ou não. Então vocês que estão me assistindo, vocês têm toda a liberdade de vir aqui no meu canal e assistir e dizer, olha, não concordo com isso, ou penso diferente, ou às vezes se identificar e falar, nossa, eu quero ser membro, quero fazer parte desse grupo onde as pessoas têm afinidades e elas talvez tenham diálogos interessantes, né? Eu espero que sim. É comum, é claro, eu estou tocando num tema sensível, estou falando de Jesus, né? Estou trazendo os gnósticos que por tanto tempo foram atacados e perseguidos e assassinados, né? Por aquilo que era o normativo da época, né? Que é a ortodoxia. Mas eu não estou aqui atacando ninguém, eu estou expondo a forma como eu enxergo as coisas. E aí é claro que surgem assim discordâncias saudáveis e surgem pessoas mal educadas, né? Então, mas eu me divirto às vezes com os comentários e surgiram alguns, né, me chamando de herética. Então eu achei muito engraçado, porque herético é aquele que faz uma escolha, aquele que tem liberdade de pensamento, que pode pensar por si mesmo. Então, se Giordano Bruno foi considerado herético, se os cátaros, os puros, que realmente praticavam a gnosis cristã, foram considerados heréticos, né? Se os alquimistas, os hermetistas, os Rosacruzes eram heréticos, então, muito obrigada, sou herética com muito orgulho. Mas eu defendo a ideia, e aí quem quiser ver mais a fundo esse debate, que é um debate mais sério, não é um vídeo assim como esse agora, eu defendo a ideia de que o gnosticismo, na verdade, é a forma mais pura e primitiva de cristianismo. O gnosticismo representa os mistérios do reino dos céus, aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos mais próximos, aquilo que ele ensinou aos poucos, né? Já que ele falava em parábolas ao povo, né? Mas aos discípulos era dado os conhecimentos dos mistérios do reino dos céus. Então, esses apócrifos cristãos que tentaram destruir, que os monges esconderam nos desertos do Egito, tentaram salvar esse conhecimento tão rico e tão verdadeiro, para mim isso é o ensinamento de Jesus. E, portanto, eu defendo que se os gnósticos eram heréticos, então Jesus foi o pai de todos os heréticos. Aí vocês não vão gostar, né? Ou talvez alguns concordem.
É claro que o gnosticismo ele não surge com Jesus, existe uma gnose pré-cristã que tem relação com os textos da mística judaica, né, com Rabino Akiva, Simeão Ben Yochai, as Merkavás, as Rekalot, aqueles textos sobre as carruagens, os palácios divinos. Tudo isso vai influenciar ali no Zohar, no Bahir, nos textos de Qumran, no manuscrito do Mar Morto, ali a relação com os essênios, Jesus e os essênios. Para mim tudo isso é coerente, né? Eu sei que existem diversas formas de enxergar a questão de Jesus histórico, é debatido ad eterno até hoje, né? Então, assim, eu entendo que existe todo um debate aí, tem até planos de fazer alguns vídeos sobre isso. Mas é a minha visão. Então, se é para atacar o gnosticismo, então talvez você esteja atacando o cristianismo como Jesus ensinou. Porque o que é o cristianismo como temos hoje? É um conjunto de dogmas que você tem que crer para ser salvo, você tem que aceitar, sem questionar, né? E é um conjunto de dogmas e crenças que foram desenvolvidas, que foram criadas por homens que viveram no século II, no século III, no século IV, nos concílios de Niceia, lá, Constantino, e todo o desenvolvimento da patrística que vai se defrontar com os outros grupos, que vai atacar politicamente outros grupos. Então, assim, o cristianismo católico, muitas vezes, é o cristianismo de Irineu. E nem sempre o cristianismo de Irineu é o cristianismo de Jesus. Eu realmente penso isso. Sinto muito se você não gosta. Então, se você quer entrar nesse debate, eu tenho um vídeo que eu vou deixar no card aqui em cima, que é sobre o que é o gnosticismo, né? Se é uma heresia, se é uma forma de cristianismo, se a gente pode falar de cristianismos, né? Tirando a hegemonia do grupo que foi politicamente dominante, percebendo que havia uma grande variedade de textos circulando no mundo antigo e uma grande variedade de visões, e que algumas foram atacadas e rebatidas não porque estavam erradas, mas porque não suportavam os interesses de um grupo específico. Então, esse é o recado que eu queria dar como, sei lá, disclaimer do vídeo. Então, esse vídeo vocês podem assistir, uma discussão sobre o que é o gnosticismo, e também um outro vídeo sobre o que são esses textos apócrifos descobertos em Nag Hammadi e em outros códices, que eu conto um pouco sobre a descoberta, para vocês saberem as minhas fontes. Então, eu vou trazer alguns comentários aqui que eu recebi. Não vou mencionar a pessoa, porque não é minha intenção atacar ninguém. Agora, calma. O fato de eu estar expondo a minha visão não quer dizer que você é obrigado a concordar. Eu não preciso falar, essa é a minha opinião, é assim que eu penso. Porque se eu que estou falando, é óbvio que é assim que eu penso, certo? É óbvio que essa é a minha opinião, né? Às vezes eu sou muito incisiva, muito enfática no que eu estudo, no que eu acredito, é o meu jeito, e sinto muito se às vezes isso pode ser interpretado de outra forma, mas realmente assim, ninguém aqui está obrigado a aceitar nada. Vocês estão num canal de YouTube, vocês podem discordar o quanto quiserem. Eu não vou me dedicar a ficar debatendo visões discordantes ou entrando em polêmicas que eu acho absolutamente desnecessárias, né? Eu faço o meu trabalho e outros pensam de outra forma. E é a vida. Mas eu queria deixar claro que eu não estou aqui para ofender ninguém. Então, quando eu falo do catolicismo como uma forma de hegemonia que perseguiu outras crenças, que matou, que queimou e que às vezes forjou um cristianismo que não é o cristianismo de Jesus, que inventou uma geografia, uma história lendária para Jesus que não representa um Jesus histórico, na minha opinião, ou que usou isso para catequizar as pessoas e dominar a mente das pessoas. Quando eu estou falando isso, eu estou falando da instituição. Eu não estou querendo ofender ninguém que tenha uma fé sincera em Jesus, no Cristo, como você queira. Porque eu acho que o mais importante é a gente estar nessa constante busca, com sinceridade, com o coração, com a alma, procurando amar o próximo, procurando ser virtuoso, buscando a sabedoria, essa verdade que nos traz uma libertação do obscurecimento mental, essa verdade que nos tira do esquecimento platônico, né? Então, minha intenção aqui não é ofender ninguém.
Eu estou no meu espaço, certo? Bom, vamos lá. Primeiro comentário que eu recebi. Os próprios apóstolos combateram o gnosticismo. No livro que eu sou a coautora, A Gnoses de João, a gente demonstra que, no caso, o Alberto Brum, que escreveu a primeira parte, ele escreve sobre as relações de Lázaro com João, né? Lázaro aparece no Evangelho de João, e as relações dele com os essênios, a comunidade de Qumran. E aqui a gente tem a tradução dos Atos de João, 2 textos do Atos de João, o hino de Jesus, que é um rito gnóstico, é claramente um rito que ele fazia com os seus discípulos mais próximos, o seu grupo interno, e a cruz de luz, que é uma visão espiritual e simbólica da crucificação, que não tem nada a ver com paixão de Cristo, com Pôncio Pilatos, com prego nas mãos, não tem nada a ver com isso, é bem interessante. E tem uma tradução minha do apócrifo de João, então isso diz para mim que se os apóstolos combateram o gnosticismo, para mim os apóstolos são os autores dos evangelhos apócrifos, então, sorry. João e os apóstolos nunca distinguiram o Jesus de Cristo, pois é chamado de Jesus Cristo. Não, é Jesus o Cristo. João, no apócrifo de João, deixa bem claro que Cristo é um princípio metafísico da cosmologia gnóstica e Jesus é um mestre que é capaz de transmitir essa sabedoria. Então, discordo. Outro comentário. A história mostra que desde os primórdios da igreja o gnosticismo é combatido. Desde os primórdios, os fundadores da Igreja Católica Romana, que é uma igreja, né? Católico quer dizer universal. Então, assim, Igreja Apostólica Católica Romana. Cadê o cristão aqui? Nem o nome eles se deram o trabalho de colocar, né? É uma instituição, então, que de fato, desde os primórdios, por interesses de domínio das pessoas, de dogmatismo, de fanatismo religioso, de domínio político, decidiram o que as pessoas podiam acreditar ou não. E aí decidiram que aqueles pensadores livres, filósofos, né? João tem relação com o estoicismo, com o platonismo, aqueles pensadores que se ligaram com a sabedoria do Egito, do hermetismo, que questionavam o mundo e a existência, eles decidiram que aqueles não tinham valor. Então, de fato, desde os primórdios, eles combateram o gnosticismo, né? E elegeram Pedro, a pedra de tropeço de Jesus, que negou o mestre 3 vezes, como seu maior representante. Eu prefiro ficar com o João gnóstico. Outro comentário. Heresia das braba. Isso eu achei graça. Obrigada. Herética com muito orgulho. A verdade está dentro de nós, frase que você usou e que os maniqueístas usavam também. Santo Agostinho basicamente percebeu o quão furada era essa palhaçada e caiu fora. Irineu de Leão entendia muito bem o que era o gnosticismo quando escreveu Adversos a Hereses, contra as heresias. Não vem com essa de dizer que o que eu acho isso entenderam errado. Não importa o que você acha, importa o que era na época. E sim, acreditavam nisso, e eram hedonistas os gnósticos. E pior, alguns incentivavam o suicídio e a autoflagelação. Pegam heresias paganistas do primeiro milênio e colocam um ar modernete, cult fofo, isso eu achei graça, e jogam para as pessoas seguirem como se fosse a coisa mais linda do mundo. Cristo deixa bem claro, para esses haverá choro e ranger de dentes. Ai, gente, eu me divirto. Primeiro, maniqueístas diziam que a verdade está dentro de nós, que a luz do Cristo habita dentro de nós. Olha que bonito. Mas Agostinho percebeu o quão furada era essa palhaçada e caiu fora. Agostinho era um traidor. Eu tenho, assim, claramente assim falando, eu tenho ranço do Agostinho, não gosto do Agostinho. Acho que ele escreveu uns tratados chatíssimos. Ele se apoiou no neoplatonismo e se aproveitou dos maniqueus para subir na carreira teológica dele. O que ele queria era poder pessoal. Muitas vezes as pessoas caem, né, em cargos espirituais, viram líderes espirituais, né,
ou viram bispos, né? O pessoal gosta de pompa, de circunstância, de cargo, de poder, de manipulação das massas. O pessoal gosta disso. O Agostinho, ele foi maniqueu por um tempo e ele não deu conta da prática virtuosa. Mas o Agostinho, para mim, é uma pessoa que, assim, eu dou valor a um instrutor, como o autor aqui do Apócrifo de João, que ensina uma filosofia, um ensinamento espiritual, que tem alguma sabedoria, né? Eu não acho que as coisas tenham valor por si mesmas, só porque são antigas, né? Agostinho, tá, ele ficou famoso, só porque ele ficou famoso quer dizer que ele é bom? Escreveu muitas coisas. Ah, quem é você na fila do pão? Eu não sou ninguém, eu sou só uma pessoa comentando. Mas quem era Agostinho? Era um cara lá de 1800 anos atrás que tinha umas opiniões a respeito de algumas coisas. Porque o que ele pensa é melhor do que o que o autor do Apócrifo de João pensa, né? Aí ele virou santo. Santo o quê? Na igreja que perseguiu os outros? Que mandou destruir textos? Que queria dominar as pessoas? Agostinho perseguiu Pelágios. Pelágios era um cristão celta lá das Ilhas da Bretanha, fantástico, magnífico, escreveu o tratado sobre a comunhão de Deus com o ser humano e a natureza, sobre a liberdade, sobre o livre-arbítrio, e foi perseguido pelo Agostinho. Então, assim, acho que Agostinho não era muito simpático, não. Então, não tem nenhum problema em discordar dele. Irineu entendia muito bem o que era o gnosticismo quando escreveu Adversos Heresias. Eu vou pegar um outro comentário para aumentar com esse aqui, de outra pessoa. Bom dia, aconselho você a ler a obra de Santo Irineu contra as heresias, aí você realmente vai entender o gnosticismo. Eu já li, e é a visão de Irineu sobre alguns grupos gnósticos com os quais ele conviveu naquela época. Estou até pensando em reler, porque faz muito tempo, e trazer algumas passagens aqui para o canal para a gente debater, né? A gente tem que parar com essa história de achar que tem uma autoridade máxima num assunto e que tudo que ele disser é a única verdade, né? Ainda mais, né? E aí eu aconselho vocês verem o meu vídeo sobre a descoberta de Nag Hammadi, ainda mais a gente considerando que existem diversos outros materiais escritos pelos próprios gnósticos. Então, se pautar em Irineu para entender o gnosticismo é desonesto. É desonesto. Porque ele é um inimigo dos gnósticos. O que ele escreve sobre os gnósticos não tem uma validade de veracidade muito grande. Tem a opinião dele. E aí, como eu coloco nesse outro vídeo aqui, sobre como se formou os primeiros textos, né, quais são as nossas fontes para estudo, Irineu era só um cara. Está falando mal de Santo Irineu. Gente, eu não tenho problema com autoridades. Ele era um cara que tinha umas opiniões, que não gostava de alguns grupos, não gostava de algumas pessoas, e parece que tinha muita raiva das pessoas pensarem por si mesmas, né? Então ele precisou escrever contra elas. Então, assim, eu ler o que o Irineu escreveu sobre os gnósticos e pautar o meu conhecimento de gnósticos só nele é de uma pobreza intelectual muito grande. Existe muito material dos próprios gnósticos por aí publicado e descoberto, incluindo o meu livro, para quem quiser, mas existem outros materiais. Eu deixei uma lista no meu blog de 18 livros em português, onde vocês podem ler o que os gnósticos ensinavam. Então, assim, eu me pautar em Irineu é que nem eu estudar sobre os celtas me baseando no que Júlio César escreveu. Porque, claro que aí eles vão pintar os celtas como bárbaros, né, como selvagens que faziam sacrifícios humanos, porque é como o inimigo sempre retrata, né? É que nem eu estudar sobre a riqueza e a beleza da tradição judaica me baseando num autor nazista, né? Ou vou puxar para política, eu não falo de política aqui no meu canal, mas vamos puxar para política. Vocês acham que dá para ter uma noção sobre sistema político neoliberal escrito por um autor que é membro do PSOL? Ou vocês acham que dá para entender sobre a história da esquerda brasileira escrito por um bolsonarista, né? Quando a gente lê um conteúdo, a gente tem que saber que ele é enviesado. E o viés do Irineu é atacar, perseguir, destruir e difamar. Então ele retira trechos de alguns textos
gnósticos que circulavam na época dele e solta a opinião dele. Mas a opinião dele é a opinião dele. Me serve como estudo do que alguns pensaram naquela época, mas não me serve como verdade. Então eu já li Contra as Heresias e eu desafio quem me escreveu ou quem quiser a me mostrar qualquer fonte dos textos de Nag Hammadi, apócrifos, gnósticos, que incentivem o suicídio, que incentive o hedonismo, que incentive a autoflagelação, porque isso aqui é a descrição de Irineu sobre os cainitas. E os únicos que falam sobre os cainitas são os da patrística. Irineu, Tertuliano, Hipólito, Eusébio, esses inimigos do Cristo gnóstico. Não existem textos apócrifos cainitas. E se existem, não representam os apócrifos gnósticos de Nag Hammadi, nem Peixe Sofia, nem nenhum desses, que são textos que exaltam a prática do amor ao próximo, exaltam a virtude, exaltam a busca do despertar da sabedoria, a busca do retorno à casa do Pai, do reconhecimento da centelha de luz, do Cristo interior que habita em cada um de nós e de nos reconhecermos como filhos dessa unidade e Jesus como o mestre que mostrou esse caminho. Então, quem fica falando essas coisas de os gnósticos odeiam a virtude ou pregam o suicídio, são os inimigos deles. É igual os romanos falando que os celtas são um povo bárbaro sem cultura que só sabe matar os outros. E não são. O druidismo, o desenvolvimento da astronomia, da poesia, da música ligada aos celtas, havia uma cultura riquíssima lá por trás. Então a gente tem que ter cuidado com as nossas fontes de informação e não simplesmente se basear numa fonte única para descobrir a verdade sobre algo. Outro comentário. O pensamento grego e principalmente o gnosticismo bagunçaram o cristianismo desde sempre, mas respeito a sua opinião. Abraços. O pensamento grego e o gnosticismo bagunçaram o cristianismo, né? O cristianismo surge com o pensamento grego, com o judaísmo místico, com a cabala, com o hermetismo egípcio, com a magia egípcia, né? É indissociável. Se a gente vai estudar, por exemplo, as visões de Filon de Alexandria sobre o Logos reflete muito a visão de João sobre o Logos, que tem relação lá com Heráclito, né? E Filon se baseia num judaísmo platonizante. Paulo trocou cartas com Sêneca, que era um estoico. Então, como assim o pensamento grego bagunçou o cristianismo? Não faz sentido. Outro comentário. Muito bom ouvir esses conceitos. Confirmam o que o padre Olavista diz. Gnosticismo é um panteísmo disfarçado. Seria como dizer que o cristianismo é panteísta porque tem anjos, arcanjos, tronos, decanos, santos, Deus, diabo. Cristianismo é dualista também, né? Deus e diabo. Não dá para ter uma discussão filosófica assim. Mas o que eu gostei mais foi o Heresia das Braba. Isso aí foi legal, foi legal. Então eu vim deixar claro, gente. Eu não tô brigando com ninguém. Eu só tô deixando clara a minha posição. Eu não tô aqui para agradar todo mundo, não tô brigando com as pessoas. Mas é o meu espaço, é o meu canal e é assim que eu penso. Às vezes eu fico sendo mandada a ler o Evangelho. Vai ler o Evangelho, vai estudar a Bíblia. Tem um estudo aqui no nosso livro. Aqui, ó. Reflexões sobre o Quarto Evangelho. Já li bastante o Quarto Evangelho, muito bom. Tem que entender um pouco de filosofia e de metafísica para captar a essência do que João está ensinando. Fiquem à vontade nos comentários. O que for ofensivo, eu deleto. O que é só discordância, ou crítica, ou penso diferente. Que bom, liberdade sua que você tem de questionar. Ninguém vai te perseguir por causa disso. Então, até um próximo vídeo. Se você gostou, se inscreve e aguardem novidades sobre a sessão de membros, que eu tô bem animada para fazer umas coisas bem legais, assim, mas eu tô planejando antes de soltar, tá bom? Grande abraço a todos e que o Cristo ilumine sempre as vossas mentes.